Então, essa questão da fake news foi muito debatida na época da eleição, antes das eleições, porque havia ocorrido também o mesmo problema nas eleições americanas do Donald Trump em 2016 e nas eleições no referendo britânico do Brexit também em 2016. Ambas eleições foram muito influenciadas pelas questões das fake news ou notícias falsas. Portanto, quando se foi preparar as eleições de 2018, muito dinheiro se gastou. Os tribunais, TRS, o TSE, fizeram seminários, congressos para discutir o tema. Isso foi objeto de mesas redondas e congressos também em várias universidades. Eu vi no IBMEC, vi na FGV, discussão sobre fake news e como coibir essa situação. Alguns partidos políticos fizeram algumas promessas de não entrar nessa onda. Jornais promoveram também série de reportagens, notícias. Houve algumas instituições que fizeram um pool para poder checar os fatos, né, aos fatos, a checagem de notícias de uma forma geral. Houve vários, houve no Estadão, na Globo, em vários jornais locais que eu vi, sempre uma coluninha ali para checar a notícia falsa. Ocorre que a dinamicidade da eleição e a forma como ela foi, as fake news foram jorradas na eleição, foi de uma maneira que a tentativa de impedir a propagação das fake news foi muito aquém do que precisava. Muito aquém do que precisava. Então, enquanto você tinha um jornal checando os fatos, por exemplo, aquilo ali, aquela notícia já tinha circulado em vários grupos de WhatsApp, em vários grupos de Facebook e rodando o mundo afora, sem que houvesse também, obviamente, velocidade na resposta da demonstração de que era fake news e também essa resposta não chegou nos mesmos locais nos quais a fake news foi propagada. Então, foi uma tentativa inócua, muito bem-vinda, aliás, mas inócuas as tentativas de brecar ou de diminuir o efeito das fake news nas eleições de 2018. Foi isso que eu consegui empiricamente notar. Não teve o efeito esperado, em que pese todo mundo ter tentado discutir e fazer algo para tentar diminuir o efeito das fake news. Uma coisa, no entanto, talvez fosse eficaz nesse combate, que é a punição. O TSE tem um encargo de fiscalizar as eleições e nesse encargo se encontra também a fiscalização das fake news. Não pode, é contra a lei, né? Publicar e propagar notícias falsas. É um combate que poderia ter sido feito pelo TSE. No entanto, o que aconteceu? O que se viu? Na época, as eleições foram presididas, as presidenciais foram presididas pelo senhor Luiz Fux, que era o presidente do TSE à época das eleições. E ele, com aquela pompa toda, entre outras coisas que fez, como por exemplo, em que pese você gostar ou não do Lula, ele impediu uma entrevista de uma pessoa que havia sido presidente da República por 2 vezes e feito a sua sucessora, quer dizer, um prócer da democracia, você gostando ou não dele, aquela entrevista do Lula que foi impedida de ser realizada pela Folha de São Paulo por uma decisão do Luiz Fux, foi um atentado à democracia. Por mais que a pessoa esteja presa, existem vários casos em que a pessoa dá entrevistas na prisão. Vários casos. Não é porque ela está presa que ela morreu, ela não pode contribuir de alguma forma, pode falar alguma coisa que interesse a alguém. Então, a meu modo de ver, aquela ação do Luiz Fux foi um atentado à democracia. E ele presidia as eleições na ocasião. Apareceu com pompas para poder falar que iria dar tudo de si e ia ser implacável com as fake news. Falou isso, deu uma entrevista falando isso. Vamos tentar localizar e até colocar o link aqui. Luiz Fux falando que ia ser implacável com as fake news. Pois bem, o que se viu não aconteceu
Nada. Ninguém foi punido, nem uma pessoa foi punida. Essa é a seriedade que merece um assunto como esse? Não creio que seja. Não creio que seja. Aliás, tenho certeza de que não é. Por quê? Agora o STF está envolto com fake news contra ele próprio. Está sendo vítima de uma campanha difamatória, porque as pessoas não estão gostando das decisões do STF. E o que aconteceu? O ministro Dias Toffoli resolveu abrir uma investigação, nomeou o ministro Alexandre de Moraes para presidir esse inquérito, né? Uma coisa assim extremamente estranha, eu nunca vi isso antes. O STF presidir uma investigação, presidir um inquérito, eu nunca vi isso. Ele preside o inquérito, ele investiga e ele depois vai julgar? Não faz sentido, né? Mas quando foi fazer esse inquérito, essa investigação, o STF conseguiu as provas, conseguiu chegar nas pessoas que emitiram as fake news contra o STF. Intimou, pegou tablet, pegou celular, pegou depoimento, o processo vai continuar. Agora eu lhe pergunto, por que o STF não fez isso na época das eleições? Porque se tivesse feito com uma pessoa que fosse, e isso fosse propagado na imprensa, a pessoa fosse punida de alguma forma, uma pessoa que fosse, outras pessoas iam ter medo de propagar a fake news. Por mim, isso seria uma medida realmente eficaz, realmente efetiva. Claro, não ia anular as fake news, mas ia colocar medo na cabeça das pessoas antes delas propagarem uma notícia falsa. Ou pelo menos, o que eu estou tentando fazer nos meus grupos, é deixar as pessoas sem graça. Quando mando uma coisa que eu sei que é fake news, eu pergunto, olha, você checou antes de mandar? Porque eu acho que você está mandando fake news para o grupo. Isso deixa a pessoa sem graça, né? Quer dizer, está propagando uma mentira. Tem feito isso, acho que todo mundo tem que fazer para ver se as pessoas começam a ter mais noção antes de sair propagando aí qualquer coisa. Porque as eleições nos Estados Unidos foram vencidas poucos dias antes da eleição com o Donald Trump soltando o WhatsApp dizendo que a Hillary Clinton era pedófila. Isso foi um WhatsApp famosíssimo que circulou, viralizou nos Estados Unidos. Ora, obviamente uma fake news. Então a pessoa tem que checar antes de sair propagando aquilo ali. Então se mostrasse que há uma punição, que há uma investigação, que há uma eficácia do Estado contra esse ato criminoso, eu lhe garanto que as pessoas pensariam duas vezes antes de fazer. E quando foi do interesse do STF fazer alguma coisa, os tribunais superiores fazerem alguma coisa, fizeram. Na época da eleição fizeram entrevista com pompa para dizer que fariam alguma coisa e não fizeram nada e deu no que deu. Brincaram com a democracia brasileira. Foi o que aconteceu. Isso vai para a conta do TSE. E eu fiquei sabendo, notícia que saiu essa semana, que no julgamento que está ocorrendo acerca das fake news do Bolsonaro, né, do disparo de mensagens falsas pelos WhatsApps aí controlados pela rede bolsonarista, uma pessoa que é um empresário dono, né, de uma empresa de comunicação que fez um disparo em massa, iria dar um depoimento para que esclarecesse se houve ou se não houve disparo em massa. Ele não foi encontrado por 3 vezes, tá? Eu vou colocar o link da notícia aí também. E como não foi encontrado, ele foi retirado do processo investigatório. Quer dizer, não vai se saber se houve ou não por esse empresário, não vai ser investigado mais se houve disparo de mensagens falsas através desse empresário. Então, me parece que não está havendo um interesse em perquirir, investigar e punir efetivamente esse ato que é extremamente daninho para as democracias de uma forma geral. É preciso mostrar para a população que é preciso ter cuidado, que é necessário cuidado na propagação de notícias falsas. Por quê? Porque isso dá ensejo à manipulação. Estão usando a ignorância das pessoas sem nenhum escrúpulo. Ganharam a eleição com base em manipulação, né? Esse negócio de kit gay, né? Mamadeira de piroca,
que né, ficou famosa, que nunca existiu, né? O kit gay também nós fizemos um vídeo sobre isso, nunca existiu, foi uma tentativa de programa no Ministério da Educação que em 2011 foi abortado, né? Então assim, ganharam a eleição com base nisso, manipulando a ignorância das pessoas. Se você não tem alguém com escrúpulos, com poder e na competição, isso pode acontecer. Antes, até então, não havia acontecido. As pessoas que estavam na disputa democrática tinham um mínimo de escrúpulos. Isso não se pode esperar isso do presidente da República e da trupe dele. Então é preciso ter investigação, é preciso ter punição. Inclusive para que não ocorra nas próximas também. Temos que ficar atentos a isso. Esse é um problema da democracia mundial. Eu estou lendo alguns livros acerca do assunto, eu vou comentar acerca disso também, um estudo aí para alertar ao pessoal da esquerda, ou tentar pelo menos discutir como lidar com essa situação, mas é um problema da democracia mundial. Nos Estados Unidos ocorreu isso e no Brexit também. E em outros países, né? Então é preciso pensar com cuidado e não só ficar dando entrevista pomposa e gastando dinheiro em seminário. Tem que fazer alguma coisa. É isso que a gente espera dos caríssimos tribunais superiores brasileiros, como por exemplo o TSE, que é um tribunal caríssimo e que não tem contribuído à altura que a democracia brasileira merece. É isso aí, eu agradeço a sua audiência, é importante dar o like, é importante se inscrever, clicar no sininho lá para ter a notificação de quando sair novos vídeos, porque é isso que dá a satisfação para nós, né? Então eu agradeço aí o seu apoio e vamos em frente tentar construir um campo progressista, uma nova esquerda cada vez mais atuante e mais ligada nos problemas atuais do nosso Brasil e do mundo, que é o nosso objetivo aqui. Muito obrigado.